Você pode abrir a palavra do Senhor no livro de Ruth, capítulo 3. Amém? Estava com saudade de estar na nossa casa, com saudade de estar ministrando a palavra do Senhor. Ruth, capítulo 3. Oh, Senhor. Quantos estão felizes por estarem na casa do Senhor? Amém, igreja? Quantos estão com o coração aberto para receber dessa palavra? Estão com o coração aberto mesmo para receber mais do Senhor? Então coloca a mão no teu coração, por gentileza. Começa a declarar para o Senhor Jesus: Senhor, obrigado. Chegou aqui uma mensagem. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Tu és santo, tu és maravilhoso, Senhor. Tira toda distração agora dos nossos corações para ouvir a tua palavra. Senhor Deus, que a tua igreja possa se concentrar agora nessa noite. Senhor Deus, em tudo que o Senhor quer falar, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor. Ruth, capítulo 3, vai nos dizer assim: Noemi, a sogra de Ruth. Noemi era a sogra de quem? Amém. Disse: minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja o que, igreja? O lar serve para ser o quê? E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, ponha perfume, vista-se da melhor roupa e vá até a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu: vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Então Ruth foi para a eira e fez conforme tudo que sua sogra lhe havia ordenado. Quando Boaz terminou de comer e beber, e estava já de coração um tanto alegre, foi deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então Ruth chegou de mansinho, descobriu os pés dele e se deitou. Aconteceu que no meio da noite o homem se assustou e se sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Boaz perguntou: quem é você? Ela respondeu: sou Ruth, a sua serva. Estenda a sua capa sobre esta sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Boaz respondeu: que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois foi procurar um homem mais, porque não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo que você falou eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Todo o povo da cidade sabia quem era Ruth era, igreja. Sim, é verdade que eu sou um resgatador, mas há ainda outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. Fique aqui esta noite pela manhã. Se ele quiser resgatar você, muito bem, ele que o faça. Mas se ele não quiser, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deite-se aqui até de manhã. Ruth ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas se levantou-se quando ainda estava escuro, porque Boaz disse: que ninguém saiba que uma mulher veio até a eira. Disse mais:
traga o manto que você está usando e segure-o. Ela segurou e ele o encheu com 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Então ela voltou para a cidade. Quando chegou à casa da sua sogra, esta lhe perguntou: como se passaram as coisas, minha filha? E Ruth lhe contou tudo que aquele homem tinha feito por ela. E disse ainda: ele me deu estas 6 medidas de cevada e me disse: não volte para sua sogra sem nada. Então Noemi disse: espere, minha filha, até que você saiba que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso. Ainda quando, igreja? Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, somos totalmente dependentes de Ti. Aos que estão aqui, os que estão em casa, nos assistindo, que possam receber da Tua palavra, que possam receber do Teu amor, nesta noite, em nome de Jesus, amém. Fala para a pessoa que está do seu lado, por gentileza, não me atrapalha. Fala para essa galerinha que está do seu lado aqui: não me atrapalha, agora não é hora de conversar. Não é hora de você ir no banheiro, não é hora de você se levantar. Deixa teu celular emborcado e preste atenção na palavra do Senhor. Amém? Só para eu ter uma noção aqui, quantos estão nos visitando pela primeira vez? Não vou te cantar musiquinha, visitante, seja bem-vindo. Amém? Glória a Deus, Deus te abençoe. Amém? Um abraço do pastor Rodolfo e da sua família, tá? Eu esqueci de falar, dia 26, sábado, nós iniciamos 21 dias de jejum. Amém? Crente tem que estar em constante oração e busca pela palavra do Senhor. Cada dia nós estaremos apresentando um propósito. E o principal propósito, irmãos, que nós queremos encontrar é deleite e satisfação na presença do Senhor. O que Deus tem mais me incomodado, irmãos, eu não sei nem porque eu estou falando isso, mas eu quero dizer para você algo. Todos os dias, quando Deus me mandou para essa igreja, eu não falava, não externava, mas no meu pensamento eu reclamava todos os dias. O trânsito, a distância. E obedeci ao Senhor. Sim ou não? Estou aqui, pela graça e misericórdia, obedeci a Ele. Mas Deus quer nos elevar em outro nível. Obedecer, encontrando satisfação na presença do Senhor. É diferente. Pastor, me dá um exemplo. É aquele filho que você pede para fazer algo. Ele faz, mas quando ele faz, ele até faz, mas ele faz o quê? Chutando. Aí ele faz aquele com a boca, né? Dona Luzia, Natália, o bope perdia para ela, né? Ela já vinha já. E eu quero encontrar satisfação no Senhor. Eu quero que essa igreja encontre satisfação no Senhor em obedecer a sua palavra. Então, nesse sábado, nós estaremos começando 21 dias de oração e jejum. Vai ter novidade, vai ter muitas coisas, então fique atento para aquilo que o Senhor tem para fazer, tá bom? Irmãos, estamos na série de mensagens, transformando o choro em riso, baseado no livro de Ruth, o livro que aconteceu no período dos juízes, um período muito tenso, um período depois da morte de Josué, dura-se aproximadamente 350 anos, onde o povo fazia o que cada um queria. Não é diferente do dia de hoje.
meu corpo, minhas regras. Eu faço o que eu quero, eu como o que eu quero, eu me visto como eu quero, eu faço o que eu quero, eu vou trabalhar onde eu quero. Mas eu quero dizer para você nessa noite: quem entregou a vida para Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, você não faz o que você quer, você não deita com quem você quer, você não veste a roupa que você quer. Você tem um dono, você tem aquele que manda na tua vida. Os tempos de trevas acabaram e nós andamos conforme a luz do Senhor. Você não faz o que você quer, você faz aquilo que Deus quer que você faça. Por isso que nós devemos encontrar satisfação e deleite na presença do Senhor. Satisfação e deleite. Agrada-te do Senhor teu Deus, que o mais Ele fará. Ruth foi a mulher que encontrou satisfação e deleite na presença do Senhor. Noemi, teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Onde quer que dormires, eu dormirei. O que tu comer, eu comerei. Não me manda embora, porque eu já declarei, já aceitei o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador de minha vida. Essa foi a mulher que chega no capítulo 3, qual nós lemos, o qual a sua sogra diz para ela, diz assim: olha só, Ruth, nós precisamos encontrar um lar para você. Vocês viram na semana passada o testemunho de uma estrangeira, e isso é notório aqui, porque o próprio Boaz diz assim: toda a cidade sabe do teu testemunho e sabe da mulher virtuosa que você é. Irmão, se tem algo triste é quando você ouve alguém que está na tua igreja, ouve alguém que está olhando para você todo domingo aqui, ó, sentado nessas cadeiras, e a gente ouve um mau testemunho do como o cristão é. Mas Ruth não, Ruth tinha um bom testemunho. Ruth tinha um bom testemunho. Ruth era uma mulher virtuosa. E a sua sogra Noemi, ela diz assim: olha só, Ruth, não é verdade que nós precisamos encontrar um lar para você? Irmãos, um lar, precisamos encontrar um lar. E o que é isso, pastor? Um lar. Todos nós precisamos de um lar. E um lar é um lugar de descanso e felicidade. Porque a própria Noemi diz assim: para que você seja feliz. E tem quantas pessoas que estão aqui me ouvindo agora nessa noite? Tem pessoas que estão na internet e não estão com o seu lar feliz. Tem uma vida de aparência, a vida da rede social. Na rede social é lindo, ó. Encontra uma pose. O teu marido é o marido mais lindo. A mulher mais, ó, com o corpo mais. A casa está destruída. Está todo mundo em ponto de separação, de divórcio. Mas eu digo para você nessa noite, onde Cristo é o fundamento de cada casa, há uma felicidade verdadeira, não efêmera, não passageira, porque Cristo é o fundamento. Tem tempestade, tem luta, tem tribulação, mas nada disso seremos decepcionados, iremos avançar, amém? Já não existe um lar feliz, preste atenção aqui, por favor. Um lar feliz, não existe mais a palavra chamada divórcio. Porque é melhor tu ir para o meu canto, é melhor você ir para o seu canto, você é mais feliz assim, desse jeito. Um lar feliz, não existe a palavra divórcio, dizendo assim: é até que a morte nos separe, porque eu entendi o segredo da felicidade. Quantos podem dizer um amém? Não existe mais a palavra divórcio. Um lar feliz é um lar onde a gente encontrou Jesus como centro das nossas vidas. E Ruth ouviu, direitinho as palavras da sua sogra. Irmãos, Ruth era uma mulher que entendeu quem Deus era. E Noemi diz para Ruth: esse Boaz que na companhia as suas servas esteve,
Não é um dos nossos parentes. Eis que essa noite ele estará limpando cevada na eira. Ela diz assim, ó, lave-se, ponha perfume, vista-se a melhor roupa e vá até a eira. Sabe que Noemi disse para Ruth? Noemi, fala para Ruth o seguinte, minha filha, tira essa camisa do Lula, pronto, falei, que você fica vestindo de noite. Misericórdia. Queima, Jeová. Meu irmão, não precisa procurar outra igreja não, tá? O pastor não é da direita não, o pastor é do céu. Amém? Por favor. Aí você está dormindo com a camisa do Lula, né? Estampada, sei lá, ou de qualquer outra abençoada aí. Noemi diz para Ruth, diz assim, olha só minha filha, coloca uma roupa limpa, toma banho, passa um perfume, tira essa roupa aí de que você está pegando espiga, está indo para a plantação, coloca uma roupa digna e vai lá. Se deita onde? Qual o lugar que Noemi fala para Ruth deitar? Onde? Ela não foi no colo, ela foi aos pés. A sensualidade não pode roubar a pureza interior que nós carregamos. Não estou querendo dizer que aos maridos aqui, quem é casado, tá jovem, você mulher não pode botar uma lingerie para o teu esposo. Eu estou querendo falar de que você faz. A sensualidade não pode roubar a pureza que se chama santidade de um casamento. Quantos estão entendendo essa palavra? Noemi diz para Ruth, ó, tira essa roupa, coloca um perfume e vai lá e deita-se aos pés de Boaz. Irmão, sabe por quê? Porque ela está mostrando quem ela era. Ela está mostrando quem ela era, a servidão que deveria estar. Ela diz o momento certo. Olha só minha filha, quando você chegar lá, você já não vá de cara não. Espera ele fazer o que tem que ser feito. Mulheres, precisamos de sabedoria na hora de falar, na hora de agir, na hora de se portar. Homem, você precisa de sabedoria e o que fazer. Nós não podemos perder o tempo de Deus. Quantos estão entendendo isso aqui? E Ruth diz assim, no versículo 5, vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Irmãos, amo demais receber orientações de pessoas mais experientes. Você jovem, você precisa ouvir orientação de pessoas que já passaram aquilo que você passou. E não precisa nem ser pastor. Dei o exemplo logo mais cedo do pastor Ivo que estava aqui ontem. Estava lá ouvindo. Rodolfo, tá certo, vai nessa direção, não esmorece, vai para cima, você tá certo, na direção. Irmãos, e não precisa nem ser pastor. O irmão que já passou por algumas coisas na vida, com ou sem cabelo, com cabelo grisalho ou não, com cabelo ou sem, nós estamos recebendo orientação daqueles que já passaram pela caminhada, e isso é maravilhoso. Quem não sabe sentar, irmãos, para ser ensinado, não se pode se levantar para ensinar. Precisamos de pessoas que venham nos orientar, e muitas das vezes isso não está nem ligado à idade, mas à sabedoria, ligado à experiência. Então, irmãos, Noemi fala para Ruth, e Ruth vai lá e faz o beabá certinho, como tem que ser feito. Ruth então foi para a eira, fez conforme tudo a sua sogra fez. Então, irmãos, Boaz estava já com um coração alegre. Pastor, eu posso ficar com um coração alegre? Preste atenção, nós como igreja do Nazareno, nós somos abstenho. A única coisa que nós nos embriagamos é com o Espírito Santo de Deus, o qual a palavra de Deus nos diz, não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Pastor, posso beber cerveja sem álcool? Te liberta, crente. Te liberta disso, crente. Te liberta disso. Que vergonhoso que é você está ali sentado da tua mesa com os teus filhos. Filhinho, é sem álcool. Eu duvido uma pessoa que teve problema com álcool, quando acabar a cerveja sem álcool, ele não vai entrar com álcool. Duvido.
acreditamos que a presença de Deus é que nos dá a direção que nós precisamos para a nossa vida. Mas o que é que acontece aqui, irmãos? Tem períodos na Bíblia que a gente não sabe, Deus permite. Deus permitiu o casamento. O homem que se casou com várias mulheres, mas chega o limite de Deus. Vocês estão entendendo isso aqui na igreja? Pelo amor de Deus, daqui a pouco vocês vão dizer que o pastor está dizendo isso aí. Não, Deus quando criou o homem, Ele criou um homem para uma mulher. Agora tem permissões de Deus, mas a gente falou, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Ele não falou a mulheres. Agora tem permissões de Deus. Depois a gente entra na teologia, a gente conversa. Boaz já estava com o coração alegre, então chega Ruth, deita-se aos pés de Boaz. Boaz não percebe, encontra-se no meio da noite. Irmãos, Boaz, o terceiro ponto da nossa mensagem é: Boaz era um homem íntegro e correto. Diga comigo, íntegro e correto. Você é esse tipo de crente? Boaz era uma pessoa íntegra. E nós somos, irmãos, nós somos o que somos quando ninguém nos vê. Boaz, um homem íntegro e correto. Você é a pessoa que se revela quando está longe dos holofotes. Vou usar o exemplo aqui do meu exemplo e do louvor, que já estamos sempre em evidência. Não vou cantar aqui para não passar mais de vergonha, amém? Do que já passo. Mas não adianta aqui, tá aqui, cantando os mais altos louvores. E no secreto com Deus não derrama uma lágrima. E no secreto com Deus não diz assim: Senhor, miserável homem que sou, me transforma, vê o que tem de errado dentro de mim, muda, faz algo novo na minha vida. Não tem nada clamando diante do Senhor. Irmão, você pode ver que se você está nesse estágio, eu digo para você nessa noite, começa a rever os teus conceitos. Boaz era um homem íntegro e correto, irmão. Boaz era um homem de paz. Deixa a sua Bíblia aberta, por gentileza. Ruth capítulo 2, versículo 4, vai dizer assim: eis que Boaz veio de Belém e disse aos cefeiros: que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: que o Senhor vos abençoe. Algumas versões vão dizer: a paz do Senhor. Irmãos, Boaz era um homem de paz. Boaz era um homem que carregava a presença santa de Deus. E quantos homens aqui, irmãos, quando chegam em casa, o cachorro foge, os filhos se escondem, tudo fuja. Você não está levantando a bandeira do Jeová Nissi. Irmãos, Boaz era um homem de paz. Eu me lembro pela primeira vez que eu li isso na Bíblia. Imagina só, irmão, você dono do Boaz era o dono de tudo. O dono de tudo. E a primeira coisa, quando ele chega, põe o pé na sua fazenda, ele diz assim: a paz do Senhor Jesus. Vocês estão entendendo isso? Qual a diferença que faz isso na nossa vida? Vocês estão entendendo isso? O que Deus faz em nossa caminhada? Irmãos, e Boaz, queridos, ele se acorda no meio da noite com uma pessoa que estava lá aos seus pés. Quem é que estava aos pés de Boaz, querida? Querida igreja? Quem? Ela estava arrumadinha, sim ou não? A gente pode ver no texto bíblico que ela estava cheirosinha, tinha tomado um banho, tinha feito aquilo que a sua sogra Noemi tinha falado, estava preparada para se encontrar com quem? Quem era Boaz? Quem era Boaz para a vida dela? Fala, igreja. O resgatador. Boaz era o remidor da vida de Ruth. Boaz era o remidor da vida de Ruth. Boaz disse assim no versículo 9, Boaz perguntou: quem é você? Ela respondeu: sou Ruth, a sua serva. Estenda a sua capa sobre a sua serva, porque o Senhor é um resgatador.
E redenção é o tema central da Bíblia. Redenção é o tema central da Bíblia. Deus não foi pego de surpresa quando Adão e Eva caem no Éden. Ele diz: eis de ti, mulher, sairá a semente que pisará sobre a cabeça. Sairá uma semente que vai pisar sobre a cabeça da serpente. Redenção é o tema central da palavra de Deus. Redenção é o tema central da palavra de Deus. Irmãos, e Boaz ainda mais. Para mim, Boaz é mais um dos personagens do Antigo Testamento que testifica o Cristo que virá, que veio no nosso caso. Boaz, ele não se aproveitou da fraqueza de Ruth. Irmãos, nós não podemos nos aproveitar das fraquezas daqueles que estão passando por necessidade. Vocês já viram uma pessoa que está afundada em dívidas? E chega, você está vendo todo aquele problema ali, e você vai estar lá, sabe que a pessoa está passando por uma necessidade, e você vai lá e toma aquele negócio de uma pessoa a preço de banana. Irmãos, eu tenho como regra de fé um texto que foi lido na semana passada, no momento, estava assistindo um pouco da live, do momento em que Davi vai comprar o terreno na eira de Araúna, e Araúna diz assim: olha, rei, é tudo teu, o terreno, o boi, eu dou tudo sacrifício. E Davi diz assim: eu não quero nenhum sacrifício que não me custe nada. Irmãos, o evangelho não é para aproveitadores. O evangelho não é para aqueles que estão querendo se aproveitar. Queridos, imagina só, você está passando por crise no casamento e tem um pastor salafrário, cabra safado, está vendo alguma coisa, e você, primeira coisa, se a pessoa está com má intenção no coração, primeira coisa que ele vai se apresentar é como uma pessoa que está disponível para te ajudar, mas não está, ele está com má intenção no teu coração, no coração dele. Quantos estão entendendo isso aqui, irmãos? O evangelho não é para aproveitadores. O evangelho é para quem entendeu que aquele que está passando por necessidade está no lado mais fraco, e eu estou aqui disponível para ajudar. Amém? Quantos estão entendendo isso aqui, irmãos? O evangelho não é para aproveitador. O evangelho é para como esses homens aqui, como Boaz. Boaz respondeu: que você seja bendita, minha filha. Você se mostrou ainda mais bondosa. Boaz, irmão, já tinha visto Ruth. Boaz já tinha se apaixonado por Ruth. Boaz já tinha visto aquela mulher, quando diz assim: quem é aquela que está lá pegando os alimentos que estão sobrando? Porque era a lei do Senhor que quando caísse algum alimento, algum cereal, não era para pegar lá, porque viriam os órfãos e as viúvas, os estrangeiros. O Deus que sabe de todas as coisas, cuida de todos. Boaz vê aquela mulher e diz assim: quem é aquela? É a moabita Ruth. E você viu na semana passada, irmãos, que Ruth não é o do nada de Deus. Sabe aquele, do nada eu cheguei naquele lugar. Você crê que Deus vai te levando, conduzindo aos lugares que você ainda não chegou? Amém ou não amém? Quem está entendendo isso? Ruth estava lá, irmãos, cuidando da sua sogra, duas viúvas, uma idosa e outra mais jovem. E ela do nada, sabe, aquelas coincidências dos céus, que diz assim, diz que ela chegou no terreno de Boaz, na fazenda. Irmãos, não foi à toa que Deus te tirou da tua casa e você veio para cá, para este lugar. Não foi à toa que Deus te incomodou para que você estivesse na live nos ouvindo. Não foi à toa que Deus levanta um profeta do Senhor para falar do evangelho para você. Amém? Não é à toa, irmãos. E Boaz diz assim, no versículo 12: sim, é verdade que eu sou resgatador, mas ainda há outro resgatador que é parente mais chegado do que eu.
Boaz não fez propaganda enganosa. Pastor, o que é isso, pastor resgatador? Deixa eu explicar para você. O resgatador, quando uma mulher morria, o seu irmão ou um parente mais próximo deveria casar-se com ela, para dar continuidade à descendência daquela mulher. A palavra de Deus vem dizer assim, para que a sua luz não se apague. Só que Noemi não tinha como gerar mais filhos. Noemi não tinha como gerar mais filhos. Por que, igreja? Porque ela era idosa. Então viria os parentes mais próximos. E Boaz diz assim, olha só, eu sou um dos, mas tem alguém ainda mais chegado, ainda mais próximo. Boaz não fez propaganda enganosa. Irmãos, Boaz não agiu de maneira enganosa para a vida de Ruth. Se você aí, ó, homem ou mulher, está aí ó, no chaveco, falando coisa que você não sabe, que você não vai cumprir, prometendo céus e terras, dizendo que vai fazer o que você não vai fazer, não é esse testemunho, não é esse testemunho que nós carregamos. Irmãos, olha só o que Boaz fez. Ruth ficou deitada aos seus pés e até de manhã. Irmãos, eu acredito 100% na palavra de Deus. Quantos acreditam? Amém? Como é que pode, pastor? Um homem está na eira com uma mulher. Ele poderia estar lá, colocar um chaveco. Ruth, eu vou resgatar você, mas primeiro você tem que se deitar comigo. Tem muitos irmãos. Boaz diz assim, ainda estou mais encantado por você agora, porque você não foi procurar em nenhum outro lugar. Um homem mais jovem, você foi procurar quem era o correto. E Ruth ficou deitada aos pés deles, mas levantou-se enquanto ainda estava escuro. Irmãos, Ruth se levanta porque Boaz, ainda enquanto está escuro, para mostrar, ele não queria escandalizar. Irmãos, quem ama, cuida. A liderança da igreja precisa cuidar da noiva. A liderança da igreja não expõe a noiva. Irmãos, se você está indo para algum lugar e quem está com o microfone está falando mal da noiva, é porque não ama a noiva. Eu nunca vi marido, irmãos, coisa que eu detesto é quando o marido fica falando mal da mulher e uma mulher fica falando mal do marido. Vai para casa e vai lavar tua roupa suja lá. Irmãos, pastor, porque o fulano, o Beltrano, não, irmão, senta os dois, na verdade os quatro, e a gente resolve o problema. Mas tem homem que está lá, pastor, fulana de tal. Pastor, o fulano, ela não quer me ajudar. Pastor, aí está o marido falando, e está a mulher falando. Vocês já viram isso? Vocês estão aqui, igreja? Amém? Quem não cuida, quem não protege, não ama. E Boaz, irmão, já estava, de olho em Ruth. Boaz já estava de olho em Ruth. Boaz já estava de olho naquela mulher que estava dando bom testemunho naquela cidade. E no versículo 15, irmãos, Boaz, além de mostrar que ele estava disponível para resgatar a vida de Ruth, sabe o que é que ele diz? Ele diz assim, pega aí a tua capa, vamos despejar 6 medidas de cevada, porque eu não quero que você vá de mãos vazias. Eu não quero que você vá de mãos vazias. Eu quero que você chegue diante da tua sogra com alimento e provisão para vocês. Irmãos, Boaz era um homem generoso. Diga comigo, generosidade. Já passou, irmão, já passou o momento de generosidade. A minha oração agora é que vocês tenham um coração generoso. Um coração generoso é o que a Bíblia diz que é aquele que prospera. Não é um coração mesquinho, é um coração generoso. Boaz chama aquela mulher e diz assim, acordou ainda pela madrugada, acordou aquela mulher e diz assim, olha, eu não quero que as pessoas vejam você saindo aqui pela madrugada, eu não quero que as pessoas tenham má impressão de você, eu quero que vocês peguem aqui essas medidas de cevada e vão para lá, e vá para lá agora, espera, porque o texto termina dizendo assim, igreja, porque ainda hoje. Boaz
ouve aquilo que Ruth diz. Ele diz assim, ó, você é meu resgatador. Você é o meu resgatador. E Noemi diz para Ruth, ó, ainda hoje, aquele homem vai resolver essa parada. Homens de atitude, homens que não, sabe, irmãos, não ficam procrastinando. Homens e mulheres, filhos de Deus, não ficam procrastinando. O que é isso, pastor? Procrastinar é sempre aquela pessoa que está sempre adiando, é ou não é? Você conhece uma pessoa assim? Eu acredito que essa pessoa mesmo que você pensou, amém? Não é você não, né? Amém? É meu? Quem é corajoso aí se assume, né? Aquela pessoa que fica sempre procrastinando, não, para semana que vem eu entro no curso, semana que vem eu vou lá na faculdade, na próxima semana eu entro no curso de inglês, no próximo ano, aí a gente dá desculpa, passa o ano, já estamos chegando em julho, está acabando o ano e você não fez nada daquilo que você falou que você iria fazer no culto da virada. Aí você está esperando o outro culto da virada para Deus falar contigo, me ajuda. E Boaz, irmãos, representa o resgatador de nossas vidas. Boaz representa, diga comigo, Boaz representa o resgatador da minha vida. Por quê, pastor? Preste atenção que eu e você nos assemelhamos com a história de Ruth. Eu já quero chamar o louvor. Nós éramos estrangeiros, sim ou não? Pastor, e que nível de estrangeiro é esse? Nós não nascemos na nação de Israel. A Bíblia diz bem claro que a salvação veio dos judeus. Mas, um certo momento da nossa vida, nós fizemos como Ruth, declaramos que Cristo era o Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém ou não amém? Ruth representa a minha vida e a sua vida. Quando isso, pastor? Quando nós viemos aqui à frente, ou no momento seu, você tomou essa decisão? Pastor, é necessário tomar essa decisão? Sim, irmãos, é necessário tomar essa decisão. Sabe por quê? Porque Jesus Ele não quer a tua vida pela metade, Ele quer você por inteiro, quer você por inteiro. Então, Ruth, aquela estrangeira, chega no lugar, um lugar desconhecido para ela, um lugar novo, o lugar chamado a fazenda de Boaz, o lugar da plantação deles. E naquele lugar, Boaz olha para Ruth e diz assim, quem é aquela mulher? Quem é aquela pessoa? Quem é aquela mulher? Irmãos, só que diferentemente de Ruth, o Senhor Jesus já nos contemplava e já sabia de tudo sobre as nossas vidas. Vocês estão entendendo isso aqui nessa noite? Nós nos assemelhamos como Ruth, porque Ruth, irmãos, era uma estrangeira destinada ao inferno, destinada a um outro lugar. Pela graça e misericórdia, ela está num povo, na nação de Israel. E aparece um homem chamado Boaz, para falar, irmãos, que ele é o resgatador da sua vida, porque ela nem sabia. O resgatador da sua caminhada, porque ela nem sabia, ela estava destinada a viver num lugar longe e estrangeiro, assim como nós. Mas Deus enviou um resgatador, um remidor para nossas vidas, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o redentor de nossas vidas. Ele pagou um alto preço por mim e por você naquela cruz. Quantos estão entendendo isso aqui nessa noite? Boaz, ele para e diz assim, ainda eu vou resolver esse problema. Deus dos céus olhou para a minha vida e para a sua vida e falou assim, eu vou resolver o problema de toda a humanidade. Ele manda o seu filho naquela cruz, como resgatador, o remidor, para que todo aquele que o confesse como o único e suficiente Salvador de sua vida.
Boaz, ele tipifica a Cristo, porque ele foi lá e foi o remidor da vida de Ruth. E para mim e para a sua vida, o que é que tem, pastor? Você acha que Deus tem migalhas para a sua vida? Você acha que Deus tem 6 medidas de cevada? Porque o próprio Deus disse, o próprio Cristo disse, que os filhos não viveriam de migalhas. Naquele momento do encontro com a mulher cananeia, a mulher cananeia diz assim: deixa eu pegar a pouco das migalhas que caem da mesa dos filhos. E Deus não tem migalhas para filhos, Deus tem identidade de filhos para cada um de nós, porque Ele mandou o remidor de nossas filhas. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que Ruth não ia precisar ir para nenhum outro lugar pegar nada mais. Ruth tinha o lugar certo. Ruth tinha o lugar certo para a sua vida. Ruth não ia precisar ficar vagando para qualquer lugar. Ruth tinha o lugar certo. Ruth volta para Jerusalém, para Belém, no momento de colheita. Ruth volta para a casa do pão, que Belém significa a junção das palavras que junta significa casa do pão. No momento da colheita, o resgatador de nossas vidas tem alimento para minha e para a sua vida. Ele tem sustento para mim e para você. Quantos estão entendendo isso aqui nessa noite? O resgatador de nossas vidas, o resgatador de nossas almas, que para Ruth foi Boaz, para nós se chama Jesus Cristo de Nazaré, o qual Ele disse naquela cruz e bradou para mim e para você, para os céus e na terra. Ele disse: tetelestai, está consumado, está pago. Ei, o remidor de nossas vidas pagou um alto preço por mim e por você naquela cruz. Ele pagou a escrita de dívida por mim e por você, e nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aí Ele tira todo o vício,